Se inscreva no canal e clica no gostei. Aldous Huxley Admirável Mundo Novo 5. Mais vale dar fim que consertar. Quanto mais se remenda, menos se aproveita. Quanto mais se remenda, qualquer dia destes, disse Fanny, com sombria ênfase, você ainda vai se meter em maus lençóis. A objeção de consciência em enorme escala. Tudo para não consumir. A volta à natureza. Como eu adoro andar de avião. Como eu adoro andar de avião. A volta à cultura. Isso mesmo. A cultura. Não se pode consumir muita coisa se ficar sentado lendo livros. Estou bem assim? Perguntou Lenina. Sua blusa era de tecido de acetato verde garrafa, com pele de viscose verde nos punhos e na gola. 800 adeptos da vida simples foram ceifados pelas metralhadoras em Golders Green. Mais vale dar fim que consertar. Mais vale dar fim que consertar. Um short de veludo cotelê verde e meias brancas de lã de viscose, dobradas logo abaixo do joelho. Depois houve o célebre massacre do Museu Britânico. 2.000 entusiastas da cultura envenenados com sulfeto de dicloretila. Um boné de jockey, verde e branco, protegia os olhos de Lenina. Seus sapatos eram de um verde vivo e muito lustrosos. No fim, disse Mustafa Mond, os administradores compreenderam a ineficácia da violência. Os métodos mais lentos, porém infinitamente mais seguros, da ectogênese, do condicionamento neopavloviano e da hipnopedia. E na cintura ela trazia uma cartucheira verde de pseudo-marroquim com detalhes em prata, que continha, pois Lenina não era uma neutra, a provisão regulamentar de anticoncepcionais. Finalmente foram utilizadas as descobertas de Pfister e Kawaguchi. Uma propaganda intensiva contra a reprodução vivípara. Perfeita! Exclamou Fanny com entusiasmo. Não podia resistir por muito tempo ao encanto de Lenina. E que sinto malthusiano adorável. Acompanhada de uma campanha contra o passado, do fechamento dos museus, da destruição dos monumentos históricos, que foram arrasados. Felizmente, a maioria já havia sido destruída durante a Guerra dos 9 Anos, da supressão dos livros publicados antes do ano 150 DF. Eu simplesmente preciso conseguir um igual, disse Fanny. Havia, por exemplo, umas coisas chamadas pirâmides. Minha velha cartucheira de couro negro envernizado. E um homem chamado Shakespeare. Naturalmente, nunca ouviram falar nele. É simplesmente horrível. Aquela minha cartucheira. Tais são as vantagens de uma educação verdadeiramente científica. Quanto mais se remenda, menos se aproveita. Quanto mais se remenda, menos. A introdução do primeiro modelo T de nosso Ford. Faz quase 3 meses que a tenho. Escolhida como data inicial da nova era. Mais vale dar fim que consertar. Mais vale dar fim. Como já lhes disse, havia uma coisa chamada cristianismo. Mais vale dar fim que consertar. A ética e a filosofia do subconsumo. Eu adoro roupas novas. Eu adoro roupas novas. Eu adoro, absolutamente essenciais quando havia subprodução. Mas, na era das máquinas e da fixação do nitrogênio, um verdadeiro crime contra a sociedade. Foi presente de Henry Foster. Cortou-se a extremidade superior de todas as cruzes para delas se fazerem TT. Havia também uma coisa chamada a Deus. É de pseudo-marroquim legítimo. Agora temos o Estado Mundial. E as comemorações do dia de Ford. Os cantos comunitários. Os ofícios de solidariedade. Ford. Como eu os odeio, pensava Bernard Marx. Havia uma coisa chamada céu. Entretanto, eles bebiam quantidades enormes de álcool. Tal como carne. Como um pedaço de carne. Havia uma coisa chamada alma e uma coisa chamada imortalidade. Pergunte a Henry onde o comprou. Mas eles tomavam morfina e cocaína. O que é ainda pior, ela própria se considera uma carne. 2.000 farmacologistas e bioquímicos foram subvencionados pelo Estado no ano 178 DF. Ele está mesmo com ar sombrio, disse o predestinador adjunto, apontando para Bernard Marx. 6 anos depois, era fabricado comercialmente. A droga perfeita. Vamos mexer com ele. Eufórico, narcótico, agradavelmente alucinatório. Lúgubre. Marx. Lúgubre. A palmada no ombro sobressaltou. Fez com que erguesse os olhos. Era Henry Foster. Aquele animal. Você precisa de 1 grama de soma. Todas as vantagens do cristianismo e do álcool. Nenhum dos seus inconvenientes. Ford. Tenho vontade de matá-lo. Mas limitou-se a dizer, não, obrigado. E a afastar o tubo de comprimidos que lhe ofereciam. Podem proporcionar a si mesmos uma fuga da realidade sempre que desejarem, e retornar a ela sem a menor dor de cabeça nem sombras de mitologia. Tome, insistiu Henry Foster. Tome. A estabilidade estava praticamente assegurada. Com 1 centímetro cúbico se curam 10 sentimentos lúgubres, disse o predestinador adjunto, citando um aforismo comum da sabedoria hipnopédica. Faltava apenas vencer a velhice. Ora, não me emolem, gritou Bernard Marx. Opa! Os hormônios gonadais,
a transfusão de sangue jovem, os sais de magnésio. E lembre-se que 1 grama vale mais que hora que se clama. Os dois saíram rindo. Todos os estigmas fisiológicos da velhice foram suprimidos. E com eles, naturalmente, não se esqueça de falar-lhe do cinto malthusiano, disse Fanny. Com eles, todas as peculiaridades mentais do velho. O caráter permanece constante por toda a vida. 2 voltas de golfe obstáculo antes do anoitecer. Tenho de ir correndo. No trabalho, nas diversões, aos 60 anos. Nossas forças e nossos gostos são o que eram aos 17. Os velhos, nos tristes dias de outrora, renunciavam, retiravam-se, dedicavam-se à religião, passavam o tempo lendo e pensando. Idiotas, porcos, dizia Bernard Marx consigo mesmo, caminhando em direção ao elevador. Atualmente, tal é o progresso. Os velhos trabalham, os velhos copulam, os velhos não têm um instante, um momento de ócio para furtar ao prazer, nem um minuto para se sentarem a pensar. Ou se, alguma vez, por um acaso infeliz, um abismo de tempo se abrir na substância sólida de suas distrações, sempre haverá o soma, o delicioso soma, 0,5 grama para um descanso de meio-dia, 1 grama para um fim de semana, 2 gramas para uma excursão ao esplêndido Oriente, 3 para uma sombria eternidade na Lua, de onde, ao retornarem, se encontrarão na outra margem do abismo, em segurança na terra firme das distrações e do trabalho cotidiano, correndo de um cinema sensível a outro, de uma mulher pneumática a outra, de um campo de golfe eletromagnético a... Vá embora, menina, gritou o D.I.C., irritado. Vá, garoto. Não veem que sua Fordez está ocupado? Vão fazer no outro lugar os seus brinquedos eróticos. Pobres crianças, disse o administrador. Lenta, majestosamente, com um leve zumbido de máquinas, as esteiras avançavam à razão de 30 centímetros por hora. Na obscuridade vermelha cintilavam inúmeros rubis. Um elevador estava cheio de homens que vinham dos vestiários dos alfas, e a entrada de Lenina foi acolhida com diversos acenos e sorrisos amistosos. A jovem era muito popular numa ou noutra ocasião, havia passado a noite com quase todos eles. Eram rapazes amáveis, pensou, enquanto retribuía os cumprimentos. Rapazes encantadores. Contudo, teria preferido que as orelhas de George Zeon não fossem tão grandes. Teria ele recebido uma gota a mais de paratiroide no metro 328. Olhando para Benito ao ver, não pôde deixar de lembrar-se que ele, sem roupa, era realmente demasiado peludo. Virando-se, os olhos um pouco entristecidos pela lembrança dos pelos negros e crespos de Benito, viu a um canto o pequeno corpo delgado, a fisionomia melancólica de Bernard Marx. Bernard aproximou-se dele. Eu estava à sua procura. Sua voz clara dominava o ruído do elevador em movimento. Os outros voltaram-se, curiosos. Queria lhe falar da nossa projetada visita ao Novo México. Com os cantos dos olhos, viu que Benito Over abria a boca, surpreso. Está admirado porque não vou mendigar o direito de ir com ele outra vez, disse consigo mesma. Depois, em voz alta e mais calorosamente do que nunca, ficarei simplesmente encantada de acompanhá-lo durante uma semana em julho, acrescentou. De qualquer modo, assim manifestava em público sua infidelidade a Henri Foster. Fanny deveria dar-se por satisfeita, embora se tratasse de Bernard. Isso, e Lenina dirigiu-lhe seu sorriso mais deliciosamente significativo. Se você ainda me quiser. O rosto pálido de Bernard ruborizou-se. Por que será? Perguntou-se ela, espantada ao mesmo tempo, sensibilizada com essa estranha homenagem ao seu poder. Não seria melhor falarmos disso em outro lugar? Ele balbuciou, com ar profundamente embaraçado. Como se eu tivesse dito alguma inconveniência, pensou Lenina. Ele não ficaria mais perturbado se eu tivesse dito uma piada obscena, se lhe tivesse perguntado quem era sua mãe, ou coisa assim. Quero dizer, com toda essa gente em torno de nós. A confusão embargava-lhe a voz. O riso de Lenina foi franco e completamente inocente. Como você é esquisito, disse. Realmente o achava esquisito. Você me prevenirá pelo menos uma semana antes, não é? Continuou em outro tom. De certo vamos tomar o foguete azul do Pacífico. Ele parte da torre de Charinte, não? Ou de Amsterdã? Antes que Bernard pudesse responder, o elevador parou. Terraço, gritou uma voz rascante. O ascensorista era um pequeno ser simiesco, que vestia a túnica negra de um semi-aleijão Y-. Terraço abriu amplamente as portas. O cálido esplendor do sol da tarde o fez estremecer e piscar os olhos. Terraço, repetiu com voz estática. Parecia que acabava de acordar súbita e prazerosamente de um estupor aniquilante. Terraço ergueu os olhos, sorrindo, para os rostos de seus passageiros, com uma espécie de adoração de cão que espera um afago. Conversando e rindo,
Eles saíram para a claridade. O ascensorista seguiu-os com o olhar. Terraço. Repetiu ainda uma vez. Então uma campainha soou. Do teto do elevador, um alto-falante começou, muito docemente, mas em tom imperioso, a dar ordens. Descer, descer. 18º andar. Descer, descer. 18º andar. Descer, descer. O ascensorista fechou bruscamente as portas, apertou um botão e recaiu de imediato na penumbra sussurrante do elevador. A penumbra de seu próprio estupor habitual. Estava quente e claro no terraço. A tarde de verão parecia entorpecida pelo zumbido dos helicópteros que passavam, e o zunido mais grave dos aviões foguetes que se arremessavam, invisíveis, através do céu luminoso, 8 ou 10 quilômetros acima. Era como uma carícia no ar sereno. Bernard Marx respirou fundo. Ergueu os olhos para o céu, circunvagou-os pelo horizonte azul finalmente, fixou-os no rosto de Lenina. Que beleza de tarde, não é? Sua voz tremia um pouco. Ela dirigiu-lhe um sorriso que expressava mais completa simpatia e compreensão. Simplesmente perfeita para o golfe obstáculo, respondeu com arrebatamento. E agora eu tenho de ir, Bernard. Henri fica zangado quando o faço esperar. Avise-me da data a tempo. Acenando, afastou-se correndo pelo amplo terraço, em direção aos hangares. Bernard ficou parado, contemplando as cintilações cada vez mais distantes das meias brancas, os joelhos bronzeados curvando-se e retesando-se com vivacidade. Outra vez, ainda outra, e os mineios mais suaves daquele short de veludo cotelê bem justo, sob a blusa verde garrafa. Tinha na fisionomia uma expressão de sofrimento. Ela é bonita mesmo, não é? Disse uma voz forte e alegre atrás dele. Final da parte 5.